Universidade de Évora. Escola de Ciências Sociais. Departamento de Psicologia. Mestrado em Psicologia da Educação. A vivência da sexualidade da pessoa portadora de deficiência motora. Mestranda, Margarida Veigas. Orientadora, Professor Doutora Maria da Graça Santos. Évora, 24 de setembro de 2013. Introdução. Atualmente ainda há pouca discussão sobre a sexualidade da pessoa com deficiência. As pesquisas indicam que uma das maiores barreiras para a discussão da sexualidade das pessoas com deficiência deve-se à escassez de relatos e estudos sobre o assunto. Batos e Deslandes, 2008. O objetivo principal desta investigação é perceber de que forma as pessoas com deficiência motora percepcionam a sua vida e a vivência da sexualidade. Esta apresentação está dividida em duas partes apresentadas de seguida: enquadramento teórico e estudo empírico. Enquadramento teórico. Deficiência. Paralisia cerebral. Sexualidade. Sexualidade e deficiência. Deficiência. Representa qualquer perda ou alteração de uma estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou anatómica e pela perda ou alteração, temporária ou definitiva, de uma estrutura ou de função psicológica, fisiológica ou anatómica, que inclui a existência ou ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um membro ou órgão, tecido ou estrutura do corpo, incluindo a função mental, OMS, 1989. Deficiência motora. A deficiência motora pode ser considerada como uma perda de capacidades, afetando diretamente a postura e o movimento, fruto de uma lesão de natureza congénita ou adquirida, ao nível de estruturas efetivas e reguladoras do movimento no sistema nervoso e osteomuscular. Rodrigues, 1989. Paralisia cerebral. É entendida como uma desordem permanente, mas não imutável, da postura e do movimento, devido a uma disfunção do cérebro antes que o seu crescimento e desenvolvimento estejam completos. Rodrigues, 1989. Sexualidade. Manifesta-se em vários níveis, orgânico ou físico, revelada no crescimento e na maturação sexual, ou psicológico e cultural, revelada nos comportamentos e na vida de relação. Cordeiro, 2003. Sexualidade e deficiência. A sexualidade ampla, independentemente de se ter ou não uma deficiência, existe e manifesta-se em todo o ser humano. Daniels, 1981 e Anderson, 2000. Qualquer pessoa com deficiência é uma pessoa íntegra na sua sexualidade. Independentemente das possíveis limitações e complicações que possam ocorrer na manifestação sexual, ninguém se torna sexuado em função de uma incapacidade física, sensorial ou mental. Blackburn, 2002. 2. Estudo empírico. Objetivo geral. Compreender de que forma as pessoas portadoras da deficiência motora percepcionam a vivência da sua sexualidade. Objetivos específicos. Avaliar as informações que possuem sobre sexualidade. Conhecer e caracterizar aspectos da vida sexual da pessoa portadora de deficiência motora. Caracterizar a vivência da sexualidade por parte da pessoa portadora de deficiência motora. Metodologia. Amostra. 51 indivíduos portadores de deficiência motora. Idades compreendidas entre os 13 e os 50 anos. Utentes da Associações de Paralisia Cerebral de Évora e Beja e da Associação Salvador. Metodologia. Instrumentos. Os dados do presente trabalho foram obtidos por meio da aplicação de questionários, direcionados a avaliar a vivência da sexualidade da pessoa portadora de deficiência motora. Da sua construção resultou um conjunto amplo de perguntas que foram agrupadas em 3 partes. Primeira parte, informação sobre sexualidade. Segunda parte, vida sexual. Terceira parte, vivência da sexualidade. Dadas as dificuldades, por parte dos utentes, na utilização do questionário MSSQ sobre o autoconceito sexual William Snell, Jr. Foi construído um questionário de raiz, no qual se teve os seguintes cuidados. Construir questões usando a escala de Likert do tipo sim/não. Construir questões de resposta curta e vocabulário acessível. Questões construídas com base em bibliografia consultada. Posteriormente, o questionário foi reenviado para 2 psicólogas/peritos das instituições para nos dar o feedback em relação à construção do mesmo. Após ajustamentos, chegamos a esta versão final. Apresentação e discussão dos resultados. De acordo com o tipo de deficiência, 33,3% apresentam lesão muscular, 15,7% paralisia cerebral e 13,7% perda de membros.
Os restantes participantes representam percentagens inferiores a 10% com outras deficiências, nomeadamente distrofia, tetraparsia, poliomielite, hemiparsia, spina bífida, lesão medular, deficiência congénita, deficiência traumática e hemiplegia AVC. Os indivíduos foram agrupados, de acordo com o tipo de deficiência, em 2 grupos, paralisia cerebral e outros. Assim, a população-alvo do presente estudo é composta por 70,6% de indivíduos não portadores de paralisia cerebral e 27,5% de indivíduos portadores de paralisia cerebral. Primeira parte: informação sobre sexualidade. Nível de informação sobre sexualidade. 29% dos indivíduos com PC classificam a sua informação sobre sexualidade como muito boa, 57% como boa e apenas 14% como suficiente. Relativamente aos inquiridos com outro tipo de deficiência, verifica-se que 44% classificam a sua informação sobre sexualidade como muito boa, 22% boa, 10% qualificam como suficiente e apenas 2% insuficiente. A principal fonte de informação sobre sexualidade, tanto para indivíduos com paralisia cerebral como com outro tipo de deficiência, é médicos e enfermeiros. Verificou-se que os indivíduos com paralisia cerebral, 100%, se sentem-se mais preparados para as alterações físicas do seu corpo do que os indivíduos com outras deficiências, 86,1%. Todos os participantes no estudo revelaram ter conhecimento sobre o que é masturbação. Os inquiridos com paralisia cerebral aparentam um nível de informação mais elevado sobre a existência de métodos anticoncepcionais, 100%, do que os inquiridos com outro tipo de deficiência, 97,2%. Tanto os indivíduos com paralisia cerebral, 100%, como os indivíduos com outras deficiências, 100%, estão informados no que diz respeito às doenças sexualmente transmissíveis. Tanto os indivíduos com paralisia cerebral, 100%, como os indivíduos com outras deficiências, 100%, estão informados no que diz respeito ao HIV. Os indivíduos com outro tipo de deficiência, que não a paralisia cerebral, estão melhores informados no que diz respeito à existência de métodos anticoncepcionais que evitam a gravidez, 97,2%, do que os indivíduos com paralisia cerebral, 9%, apesar desta diferença ser pouco significativa.